Eu gostei. Ele fez algo que ninguém tinha feito até agora, né? Que é pegar a bola e sair driblando. O futebol brasileiro não tem jogador igual o Lucas. Acho que ele vai trazer algo novo que a gente não está acostumado. Em 5 minutos ele quebrou a linha, acho que umas 3 vezes. Ele pegava a bola e partia para cima. Ele procurava partir para cima, né? Deu uns acuda nos jogadores do Atlético porque não conseguiam pegar a velocidade. Ele já entra dando dribles, correndo, imprimindo uma velocidade que tá além do jogo. Você olha o jogo e você vê o Lucas Moura jogar, você pensa, caramba, esse cara tá em outra rotação. Era o que dava para perceber. Porque... Meu parceiro, vamos estar acompanhando aí o corintiano Zé Elias, Osmar Garrafa, Chico Garcia, Miller, ídolo do São Paulo aí, né? Comentando, apesar que o São Paulo perdeu o jogo aí hoje, o Lucas fez pênalti, os caras impressionados aí com a atuação do Lucas, entrou muito bem, quase fez um gol de falta, né? Driblando todo mundo aí, né? Os caras falando que no Brasil igual ele não tem igual, né? Os caras impressionados aí com o Lucas. Foi a boa notícia aí de hoje, né? Apesar dessa derrota, dele mesmo ter feito pênalti, pelo menos a boa notícia foi que o Lucas aí 2 meses sem jogar, mesmo sem ritmo de jogo, o cara entrou e entrou bem. Imagina quando ele tiver já 100%, né? E fisicamente aí com ritmo de jogo, né, cara? Tem tudo aí pra arregaçar, pra sobrar no Brasil, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal caso não for inscrito, tem um botãozinho aqui embaixo que inscreva, você clica e ativa o sininho que é muito importante. Beleza? Tranquilão? Então bora ver aí. Ô, Rafa, sabe o que acontece? Eu vou mais além. Tudo que o Zé falou é perfeito. Infelizmente, essa cultura no nosso país de trazer as coisas ruins da Europa para cá, né, faz com que a gente vê um atacante cometendo um pênalti infantil, até porque o atacante não sabe defender, e vice-versa. Exatamente, entendeu? Então, é o Lucas, que é um jogador muito individualista com a bola, porque é a qualidade principal dele, e ele é bem objetivo, ele entrou hoje, fez essa fumaça toda em 5 minutos, ele não pode voltar para marcar. O treinador tem que dizer assim, olha, não passa do meio campo para trás, é meio campo para frente. Entendeu? Mas só que eu vejo outro detalhe, entendeu? O Filipão, que ele fez? Ele coloca o Patrick ali, entendeu? Para matar o Rafinha. O Patrick entrou muito bem, não foi só essa jogada que o Patrick fez. É bom jogador o Patrick. O gol do Hulk também cruzamento. Exatamente. Então o Patrick entrou, ele matou praticamente as descidas do Rafinha e só atacando, quer dizer, então ali o Atlético Mineiro conseguiu as suas principais jogadas no segundo tempo perigosas. Mas se eu sou o treinador, um jogador como o Lucas, que é um jogador que tem uma habilidade, né, no drible, eu falava para ele não passar do meio campo para trás, é do meio campo para frente. E é sobre isso que a gente vai falar da reestreia, porque ele participa isoladamente desse lance, que dá o pênalti ao segundo gol do Atlético, no momento que o São Paulo era muito melhor, e o Salazar esteve com o Lucas hoje lá na zona mista. Vamos ouvir o Lucas e aí depois a rapaziada vai analisar como é que foi essa reestreia, até projetando aquilo que o São Paulo pode crescer ou não com o Lucas aí como titular absoluto, e isso deve acontecer muito em breve. Vamos ouvir o Lucas com o Salazar lá na zona mista do Morumbi. O trabalho vem sendo feito aí no dia a dia, estou me sentindo muito bem fisicamente. É claro que jogar é totalmente diferente do que treinar, né? Eu treinei bastante nesses últimos dias, nos últimos meses na verdade, só que por conta própria, e trabalhar com grupo, jogar é totalmente diferente. Mas acredito que eu só vou entrar na minha melhor forma jogando, tendo minutos de jogo como eu tive hoje. Pude jogar 45 minutos, né? A última vez que eu tinha jogado 45 minutos, 90 minutos foi no começo de maio, então tem muito tempo, mas estou me sentindo bem, né? E vou dar o meu melhor aí a cada dia para chegar o mais rápido possível no meu 100%. Quando eu vou chegar, não sei, mas toda vez que eu estiver em campo eu vou me dedicar ao máximo para isso. O pênalti foi uma infelicidade, o Patrick foi muito inteligente, ele atrasou um pouquinho a passada, eu imaginei que eu ia pegar a bola, depois ele só deu um biquinho e acabei dando um tranco nele. Infelizmente acontece. Muito chateado por esse lance, porque eu acho que a gente estava num momento muito bom na partida, pressionando bastante, mas faz parte do jogo, faz parte do futebol. Bom, tá aí o Lucas. Gostaram da reestreia? O quanto pode melhorar o São Paulo com o Lucas? Enfim. Eu gostei. Ele fez algo que ninguém tinha feito até agora, né? Que é pegar a bola e sair driblando. O futebol brasileiro não tem jogador igual o Lucas. Acho que ele vai trazer algo novo que a gente não está acostumado. Em 5 minutos ele quebrou a linha, acho que umas 3 vezes. Ele pegava a bola e partia para cima. Ele procurava partir para cima, né? Deu uns acuda nos jogadores do Atlético porque não conseguiam pegar a velocidade. E quando ele não conseguia driblar, ele tocava e já saía para receber. Isso é uma coisa que você não vê no futebol brasileiro. Até porque os treinadores hoje, primeiro é o erro na formação dos nossos atletas, né, na base, que é o seguinte:
não dribla, toca a bola, não dribla, toca a bola. Aí os caras chegam no profissional, não sabem driblar. Isso é fato. Quando você pega aí nos jogos, os grandes analistas vão pegar e vão falar quantos dribles você tem no jogo. O jogo do Corinthians contra o Internacional, nós tivemos acho que 10 dribles, 12 dribles. E hoje só o Lucas acho que fez uns 20. Fez uns 20 dribles. Então a gente vai trazer algo novo para o futebol brasileiro. Eu gostei da estreia. Independente do pênalti, eu gostei Mas muito. sabe o que acontece, Garrafa? É claro que o Lucas entrando hoje é bom, porque ele começa a readquirir, né, o ritmo de jogo e o ambiente do futebol brasileiro, que é totalmente diferente da Europa, né? O bom do Lucas é que ele tem um poder do improviso. Ele sai para os dois lados. E, lógico, saindo pelos dois lados, ao mesmo tempo, o que ele faz? O adversário não sabe para que lado que ele vai sair, né, Zé? Não sabe. Então, esse é o poder do improviso. Por isso que eu tenho certeza. Lógico que todo mundo, São Paulino, está esperando o jogo contra o Corinthians. Isso é fato. Tanto é que os ingressos já estão todos esgotados. Eu penso o seguinte, tem que entrar o Rames Rodrigues jogando junto com o Lucas. Os dois têm que jogar. Porque o Rames tem o passar da bola perfeito. E o Lucas tem a individualidade lá na frente. Então, essas duas características, qualidades desses jogadores, que é extinta hoje no nosso futebol, a gente vê somente Atlético Mineiro com Hulk, Flamengo, às vezes com Cebolinha, com Bruno Henrique, essa individualidade boa. Não é, Zé? Então, o Lucas, como ele tem essa individualidade já dentro dele, e ele coloca isso em prática muito bem, o Dorival não pode abrir mão dele, e muito menos do Rames, porque o Rames não está em forma, mas o passe dele é perfeito. Então ele não carrega a bola, ele se livra da bola, mas com um passe perfeito para Lucas, em especial também para o Caleri. Então, sobre Rames, vamos ouvir o que o Rames fala da expectativa do condicionamento físico dele para que ele possa estar em campo, já quem sabe, na partida da quarta da outra semana contra o Corinthians. Porque o Lucas chegou, vestiu a camisa e foi pro jogo. É verdade que entrou no segundo tempo, mas já está à disposição. Porque a oscilação do São Paulo, ela não vem de agora, né? Eu acho que desde o Rogério Ceni, o São Paulo também sempre oscilou. O São Paulo, ele vinha de bons jogos e depois oscilava com uma sequência também de derrotas, né? Hoje eu vi uma equipe do São Paulo apática, eu vi muitos jogadores sem confiança, né? Eu vi passes que o São Paulo não era acostumado a errar, principalmente do Rafinha. Vi um São Paulo que progredia muito pouco ao ataque, com toques recomeçando com a defesa. O Atlético Mineiro, no meu modo de ver, não ofereceu grande perigo ao São Paulo. Foi um time que se defendeu, particularmente o jogo todo, o tempo todo, né? Mas aí me preocupa muito. Eu acho que é uma sequência do São Paulo agora, é uma sequência complicada, né? Porque tem o jogo da Sul-Americana. Tem São Lourenço no meio de semana. Depois tem Flamengo lá no Rio de Janeiro. Reserva. Né? Quinta que vem é São Lourenço do Morumbi. Isso, São Lourenço, quinta no Morumbi. Aí Flamengo. Depois Flamengo fora e depois o jogo contra o Corinthians. E depois Botafogo. E o São Lourenço sem Lucas e sem Rames, né? Eles não podem jogar. Eu acho que eu gostei do Lucas. Eu gostei muito do Lucas. Porque ele quebrou essa... Pega a bola, toca de novo. Ele pegava a bola, partia pra cima. Quebrava a linha, né? Quebrava a linha, driblava. Ele entrou, se eu não me engano, ele sofreu acho que 2 ou 3 faltas logo de cara, porque a velocidade dele é muito grande, né? E o pênalti, ele vem de um futebol que os árbitros permitem o contato. Os árbitros permitem. A Premier League permite esse contato. Eu acho que ele vai demorar um pouquinho para se adaptar nesse sentido. Ainda tem a questão dos atacantes, quando voltam para defender, não tem a mesma perfeição que tem um defensor. Mas assim, eu acho que o São Paulo Dorival precisa criar algo novo. Eu acho que esse algo novo pode estar ali entre o Lucas, que eu acho que vai trazer alguma coisa diferente, e a incógnita do Rames Rodrigues, para ver onde ele vai entrar, né? O que o Dorival vai fazer com esse jogador para que ele possa fazer o time jogar. E eu vejo assim, o São Paulo com o Caleri e o São Paulo sem Caleri. Quando entra o Juan, né, que é o atacante, o São Paulo fica mais móvel. E aí dificulta, tá aqui o Alex, o Miller foi para mim um dos melhores atacantes que eu joguei, que eu enfrentei, que quando você tira a referência do zagueiro, é um Deus nos acuda, porque o zagueiro tem que buscar, tem que sair para correr. O Caleri tem uma característica, e o time de São Paulo joga para isso, né, para fazer essa bola chegar nele. E como é que resolve esse problema de mobilidade, já que o Caleri... Agora eu não sei, é questão de chegar agora e falar para ele, para tentar se movimentar um pouco mais, né? Ele fez isso. Para o zagueiro, você vê hoje, os 2 zagueiros do São Paulo, um marcava e o outro sobrava.
um marcava e outro sobrava. Galo, né? Não tinha preocupação. Então você tinha uma marcação bem encaixada. E aí para o São Paulo fica difícil. O Lucas Moura então aquece e entra na segunda etapa. E aí a gente vê a diferença que é você ter um jogador desse nível em campo. Ele estava muito pronto fisicamente, foi muito elogiado fisicamente desde a sua chegada e deu para notar. Por mais que ele não tivesse ritmo de jogo para 90, o planejamento, segundo o Dorival Júnior, era 30 a 45 minutos e ele joga o segundo tempo, assim, faz ótimas jogadas. Ele já entra dando dribles, correndo, imprimindo uma velocidade que tá além do jogo. Você olha o jogo e você vê o Lucas Moura jogar, você pensa, caramba, esse cara tá em outra rotação. Era o que dava para perceber, porque ele conseguia fazer algumas jogadas pelo lado direito, driblando, dando assistência, né, tentando dar assistência, fazendo cruzamentos, combinação com os companheiros e tudo mais, e aí tem uma falta em que ele quase marca um golaço do meio da rua também colocado, a bola passa isso aqui da trave. E aí, o que é o futebol, né? A festa toda pro Lucas, um menino da base, um cara que quer dar certo no clube, que escolheu o clube agora para jogar esses meses, ele comete um pênalti porque ele tá na marcação, a bola passa por ele, né? O Patrick, olha como o futebol é uma metáfora da vida, né? Ele é muito irônico, ele é um deboche, ele é um tapa na nossa cara o tempo inteiro. O Patrick, que foi defenestrado por Rogério Ceni, depois de ter sido um dos principais jogadores do ano no São Paulo, ele simplesmente é escorraçado do Morumbi, vai jogar no Atlético, não está sendo muito aproveitado, inclusive, perde a titularidade, perde espaço, entra no segundo tempo e começa a fazer grandes jogadas. Uma delas, recebendo pelo lado esquerdo, dá o tapa na frente, o Lucas, que não tem o cacuete da marcação e às vezes até... eu acho que atenua, porque esse tipo de contato muitas vezes no futebol europeu, ainda mais no futebol inglês, não é falta. Ele dá uma chegada, mas para nós aqui, acho que é muito claro, né? Porque ele desloca o Patrick dentro da área, o árbitro marca pênalti, o Pavão faz o 2-0. Justamente numa tarde de festa pro Lucas, ele acaba comprometendo. Mas assim, afora isso, que é uma fatalidade mesmo, acho que ele fez um bom jogo e mostrou o porquê ele foi contratado, porquê ele vai jogar e vai ser um diferencial no ataque do São Paulo, porque ele é muito, mas muito diferente de todos os outros. No caso do São Paulo, eu tô preocupado porque assim, os reforços são maravilhosos, vão mudar o patamar do time, mas quando que eles estarão 100%? O Alexandre Pato, por exemplo, ele entra faltando, ele já está aos 44, é que o juiz deu 11 de acréscimo, né? Então ele teria tempo até para fazer alguma coisa, mas entra mais naquele afã, né? Naquela esperança de que o Pato possa ser um pouco daquilo que ele fez no jogo contra o Santos, né? Um Santos completamente combalido, arrasado, e aí a gente não observa o parâmetro naquele momento, né, e tende a valorizar o gol, enfim, a goleada que o São Paulo imprimiu naquele momento e depois disso 5 jogos sem vencer com 4 derrotas. Justamente nesse momento em que o São Paulo está às vésperas de precisar fazer uma reversão contra o São Lourenço para avançar na Sul-Americana, onde o São Paulo estava bem, onde o São Paulo teve a melhor campanha da fase de grupos, onde se imaginava um título bem possível na temporada, e depois o jogo contra o Corinthians, em que, apesar dos reforços contratados, você precisa tirar uma vantagem que é do adversário. De que forma o São Paulo está pronto para isso? Nesse momento, a preocupação. Porque o São Paulo, quando perde para o Corinthians, inclusive na Neoquímica Arena, até joga um futebol interessante. E estava ali num momento até diferente do que esse. Esse é um São Paulo inconfiável. De novo, o São Paulo do Rogério Ceni era um time inconfiável. O Dorival Júnior vem e mostra uma consistência que a gente não tinha visto com os mesmos jogadores. E de repente o time volta a oscilar. Volta a ter jogadores não conseguindo jogar, Luciano abaixo, Caleri recebendo algumas bolas não conseguindo concluir, Rodrigo Nestor muito mal, Pablo Maia que de repente virou um Tony Kroos com o Dorival abaixo de novo também, aí o Gabriel Neves sai do time, o time meio que perde essa função, aí ele tenta o Alisson, que hoje entrou no segundo tempo e pouco conseguiu fazer, tenta o Mendes, tenta o Thales Costa e a coisa não acontece. Cadê o São Paulo do Dorival Júnior, que encantou em determinado momento da temporada e que a gente imaginou, esse São Paulo vai dar trabalho, esse São Paulo pode ganhar a Copa do Brasil, ainda pode, mas cadê? Vai ter que, assim, reverter 2 possibilidades, contra São Lourenço e Corinthians, e os dois têm vantagem, os 2 jogos no Morumbi.
depois do que a gente viu nesses últimos jogos contra a Bahia e contra o Atlético Mineiro, eu tô preocupado, porque realmente eu não sei qual São Paulo estará em campo nessas partidas. Preocupante, pro Galo um respiro, mas ainda assim pouco suficiente para o que vem pela frente, mas obviamente tem que comemorar. E o São Paulo que decepciona mais uma vez o seu torcedor, que lota o Morumbi para ver a chegada de reforços, a expectativa interessante e a coisa não acontece. O São Paulo de novo tá com aquele risco de ser, em mais uma temporada, o time do quase. O time que quase ganha Sul-Americano, o time que quase ganha o Paulista, o time que quase ganha o Clássico, o time que quase quebra o tabu na Neoquímica Arena, o time que quase vai ter que reverter toda essa expectativa negativa que foi criada em relação ao time do São Paulo, de novo, em mais uma temporada. É isso, rapaziada, né? Aí a gente viu o Chico Garcia aí, né? Falando muito sobre a questão do Lucas, foi o que eu falei, cara. Tipo assim, mesmo ele cometido o pênalti, né? Que foi ali onde acabou o jogo. Mas ainda assim, o cara é muito diferente, ele vai ajudar muito o São Paulo, ele tá fora de ritmo, ele não tem ritmo de jogo ainda. 2 meses sem jogar, eu acho, né? E mesmo assim, você vê o cara, ele é diferente. Foi a única coisa boa do jogo aí, foi o Lucas, né? A perspectiva que ele vai ter aí. A gente esperava alguma coisa dele, né? Que ele fosse entrar no segundo tempo aí. Mas ele jogou até mais do que eu imaginava, por ser o primeiro jogo, por ser a reestreia dele aí, né? Ele entrou muito, muito bem, driblando, né? Sempre chamando a responsabilidade, driblando, quase fez um gol de falta, né? E nessa falta foi ele que sofre, driblou 2, 3. Inclusive o zagueiro toma cartão e nessa falta ele quase faz um gol aí, né? Um pecado não ter entrado, né? Mas enfim, muito legal, uma expectativa muito alta nele. E quando o Ramos voltar, né? O Zé Elias aí falando que no Brasil não tem nenhum igual ele, né? Com a característica dele. Tipo, impressionou muito, cara. Impressionou muito aí o Lucas aí, né? O Miller falando sobre essa questão dele voltar pra marcar também, né? E o pênalti, cara, que tem uma questão que eu falei, que o Miller falou. Tem 2 questões que você pode prestar atenção. Primeiro, não sei se você assiste Premier League aí, se você eu gosto de acompanhar, eu assisto futebol europeu. Se você assiste, você sabe. Esse pênalti que marcaram hoje, isso não é pênalti da Premier League. E outro ponto, você vê que o Lucas nem reclama, porque lá também tem essa cultura, né? Os caras não reclamam de muito reclamar. Pô, pênalti o quê? Tá maluco? Vai olhar o VAR. Os caras, você vê o Luciano maluco reclamando com tudo. Não tem isso, você vê que o Lucas, né? Ele faz o pênalti, todo mundo vai reclamar, menos o Lucas, né? Porque ele tá acostumado com outra cultura e esse tipo de entrada que ele deu, ele vai ter que se acostumar aqui no Brasil, que esse tipo de entrada aqui é falta, é pênalti. Lá não é. Lá o pau quebra mais, é mais intenso, né? E o outro ponto também, que eu acho que é o terceiro, né? Tem mais um aí, que é que o Chico falou, parece que ele tem outra rotação, porque lá também o jogo é muito intenso, né? Você vê quando o Lucas pega a bola, ele já dá um passe, ele já dá um drible rápido, parece que ele tem outra rotação, parece que ele tá 1 segundo à frente de todo mundo, né? Porque na Premier League é assim, muito intenso, tem que pegar a bola, não tem tempo pra pensar, não. Já pegou a bola, já tem que saber o que tem que fazer ali para desenrolar, senão você perde a bola. Então, esses pontos aí que o Lucas vem da Premier League, ele ficou 5 anos e meio lá, é muito importante, muito legal, principalmente esse pensamento rápido dele aí, e fez muita diferença aí hoje, apesar da gente ter perdido aí o jogo, né? Deixa embaixo o que você achou nos comentários. Se inscreve, ativa o sino, deixa o like, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.